Vamos lá. Bom, gente, boa noite a todos os presentes, aos que forem chegando, aos que por acaso virem isso na nossa página do YouTube em algum momento no futuro. Hoje a gente está, pelo terceiro mês consecutivo, fazendo um meetup conjunto dos grupos de São Paulo e de Brasília, e com convidados que eu vejo aqui, participantes de Recife, entre outros locais. E hoje, aproveitando dos benefícios e das circunstâncias da quarentena e do virtual, a gente está trazendo um cara que eu sempre quis trazer, mas que a gente nunca ia ter budget para poder trazer e fazer para tratá-lo do jeito que ele merecia. Então a gente está fazendo on the cheap o José Mulan, que é o fundador, o criador do Nudge Hill, que é a primeira Nudge Unit, seguramente a primeira Nudge Unit dentro do Poder Executivo, dentro de uma instância do Poder Executivo no Brasil, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e ele hoje, desde sua fundação, é o diretor. Ele vai falar um pouquinho sobre o Nudge Hill e um pouquinho do que eles têm feito e tem tentado desenvolver junto à Prefeitura do Rio para apoiar no combate ao espalhamento, ao contágio da Covid-19, do coronavírus, que inclusive rendeu uma matéria interessante no The Guardian, se não me engano, agora no final do mês de abril. Depois eu compartilho o link. Já compartilhamos, Guilherme, no convite. Já compartilhamos no convite, é verdade. Estava no convite o link. É bom ter a Ju, que ela sempre me evita que eu descarrile. E é isso. Bom, Mulan, a gente já se conhece, mas é um prazer recebê-lo aqui na nossa sala. Infelizmente não temos as cervejas artesanais, mas, enfim, o carinho é o mesmo. Muito bom. Fico muito contente de poder falar com um grupo de iniciados, como você falou. Daí eu não vou ter que repetir, porque eu tenho participado de alguns lives e acaba sendo meio repetitivo, porque muitas pessoas querem algumas percepções assim mais iniciais, né? Mais preliminares sobre... Deixa eu mudar aqui. Mais preliminares sobre o conceito e a implantação e tal. Mas é bom falar com um grupo já de convertidos. Isso para mim é uma grande satisfação, né? E, aliás, esse é meio que uma missão de todos nós, né? Não é trivial fazer com que, de fato, as pessoas no setor público, e no setor privado também, mas no setor público, utilizem dessa ferramenta. Estava até comentando num outro live que nem o Behavior Insights Team teve tarefa fácil. Quando eles foram criados, em 2008, lá no gabinete do David Cameron, sim, as pessoas não davam muita... Eles não tinham tanta credibilidade, né? Então, no começo, tinha muita resistência, até eles começarem a ter algumas vitórias e comprovar que dava resultado, né? Pequenas mudanças, pequenos investimentos conseguiam gerar grandes resultados. Então, eles foram ganhando relevância e eles tiveram sempre um trabalho de também prestar serviço, não só para outras áreas dentro da Grã-Bretanha, mas até outros países. E eles sempre foram muito generosos. Quem acompanha o Behavior Insights Team sabe que eles divulgaram sempre detalhes dos experimentos, de tal maneira que outras pessoas em outros países pudessem replicar, dado as diferenças culturais e tudo mais. Mas eles já fizeram muitas coisas boas para o movimento. Lá nos Estados Unidos, na sequência, o Obama criou uma unidade lá dentro da Casa Branca, liderada pelo Cass Sunstein, ninguém menos que o Cass Sunstein, e também não tinha as pessoas, é difícil convencer os vários departamentos, a tal ponto que o Obama teve que emitir que eles chamam de executive order,
que é para motivar os departamentos a usarem essa ferramenta, a usarem ciência comportamental aplicada, que é o termo que, como você sabe, Guilherme, é o meu termo favorito, né? Eu também. Muito bem, então estou aqui. Você me falou que tinha uma série de perguntas para fazer. Uhum. Tenho prazer em tentar responder. Legal. Bom, o nome do grupo em São Paulo é Ciência e Economia Comportamental Aplicada SP. Então, estamos mais uma Quase lá, vez. está quase lá. A gente teve uma discussão filosófica no primeiro grupo, na primeira reunião lá nos idos de 2018, que foi uma meta reunião. A gente resolveu falar ciência e economia comportamental para não criar, não ferir suscetibilidades. Mas, inclusive, é um outro ponto. A gente depois vai abrir uma cocriação de um nome um pouco mais sexy para o grupo, como E o pessoal de depois Brasília eu vou já te criou. explicar o porquê que eu prefiro ciência comportamental aplicada. Não é só para ser do contra. Eu tenho uma razão para isso, né? Não vou entrar pelas definições de ciência comportamental, simples, porque o aplicado, economia comportamental, insights. Não vou entrar por esse caminho. Só vou falar o porquê que eu acabei adotando isso, essa expressão, e eu acho a mais relevante, ainda que, inclusive, em termos de, já que você está falando em termos de nome sexy, de nome que chama atenção, não tem jeito de fugir do nudge, cara. Eu tive com o Dan Ariely, acho que comentei com você no ano passado, e a gente estava lá em Toronto, eu estava comentando sobre o trabalho no Rio, e falei que, não, porque a gente faz projetos nudge. Aí ele, não, nudge não. Eu falei, não, tá bom, ciência comportamental aplicada. Mas é um capítulo maior. E, de fato, a gente faz projetos com pequenas mudanças que fazem grande resultado, mas a gente também faz outros projetos que vão além dos nudges. Mas o nudge pegou, não tem jeito, né? Pegou a palavra nudge, ficou muito forte, muito vendedora. Uhum. Legal. Então, para começar, acho que eu tenho o privilégio de conhecer, mas nem todos tiveram esse privilégio. Então, se você puder contar um pouquinho da história do Nudge Hill e contextualizar um pouquinho do que vocês têm feito e estão fazendo agora no município do Rio de Janeiro, em termos de comunicação para combate à Covid-19, ao espalhamento do coronavírus. Muito bem. Bom, eu não sou do setor público, né? Eu estou no setor público, trabalhando com o setor público desde 2014. Até então, a minha carreira sempre foi na área de consultoria de empresas, de gestão, tanto fora quanto dentro do Brasil. Foram muitos anos, aí, uns 16, 17 anos fazendo isso. Comecei lá na Europa, depois na América do Norte e depois a maior parte do tempo aqui no Brasil. Então, muita consultoria. Isso me valeu muito, me foi muito valioso, inclusive, para fazer projetos no setor público, porque no setor público não adianta você ter... Você nunca tem poder. Você pode até hierarquicamente estar acima e estar no nível de chefia, mas se o grupo não quiser fazer, não vai fazer. Então, você tem que, de fato, assim como em consultoria, para fazer mudanças de gestão, você tem que conquistar corações e mentes. Isso foi desde o início, né? Desde 2014, eu assumi a presidência de uma fundação com a missão de desenvolver líderes e gestores na Prefeitura do Rio, que é bem grande, né? São mais de 100 mil servidores. E logo de saída, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência lá na Universidade de Harvard sobre ciência comportamental, sobre insights comportamentais. E foi, sabe, eu não gosto de dizer que eu fui mordido pelo mosquitinho, especialmente nesse momento, mosquitinhos não são muito bem-vindos, mas eu fui tocado pela Joaninha da ciência comportamental aplicada. Eu prefiro a Joaninha, mais simpático. E desde então tenho dedicado uma parte do meu, no começo uma parte do meu tempo e agora nos últimos 2 anos praticamente 100% do meu tempo, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Mas
lá atrás, logo que eu voltei, eu falei, nossa, isso é muito bom, eu preciso aplicar isso no Rio imediatamente. E consegui convencer o pessoal da área de fazenda a enviar uma carta para os devedores de IPTU do ano em dezembro. Então, no Rio de Janeiro, só para dar um pouquinho de detalhes sobre esse projeto, depois a gente passa direto para a Nudge Rio, mas esse foi um projeto vital, né? Um projeto que iniciou todo o caminho. E, então, o que a gente fez? No Rio de Janeiro, você paga IPTU ou paga em cota única em fevereiro, ou você paga em 10 cotas, começando em fevereiro e vai até novembro. Então, quem paga qualquer arrecadação de IPTU daquele ano em dezembro é IPTU de parcela atrasada, né, de cota atrasada. Então, a gente viu que a projeção para aquele ano era do total do IPTU emitido, de que a arrecadação em dezembro do atrasado fosse 1,3% do total. A gente, então, resolveu, vamos mandar cartas para as pessoas que estão devendo as diversas parcelas, com um texto, né, exortando-as a pagar e com um boleto já recalculado com o valor. Então, se você devia 2 parcelas, você tinha o valor recalculado, se devia uma também, e assim por diante. Isso, de fato, facilitou muito, né? Quer dizer, essa é a regra número 1 de ciência comportamental aplicada, é facilitar. Facilitar o comportamento que você quer ver e dificultar o comportamento que você não quer. Então, com isso, a gente aumentou sensivelmente, passou para 2,5%, depois no ano seguinte 3%, e assim por diante. De tal maneira que o adicional desse percentual de pagamento em dezembro, comparado com todo o ano, né, significou no total dos 5 anos seguintes 160 milhões de reais adicionais de arrecadação de IPTU, né, de IPTU atrasado. Claro, isso chamou a atenção, né? Ao longo dos anos, o pessoal levou isso em consideração, especialmente na situação fiscal que a gente tem vivido, e se abriu algumas portas dentro da prefeitura, e a gente passou a conduzir projetos ad hoc, né? Formava grupos do projeto, com a minha participação, é claro, mas formavam-se os grupos ao longo do caminho. Eu dei sorte de encontrar um servidor que é um doutor em engenharia, com ênfase em métodos estatísticos, que fazia o papel de cientista de dados para a estruturação dos experimentos. Alguns foram, de fato, depois os seguintes foram, de fato, testes controlados e randomizados. Outros não, porque não era possível. O máximo que a gente conseguiu fazer seria uma regressão de série histórica para prever o que ia acontecer, e depois trabalhava nisso. Não é tão bom quanto o teste controlado randomizado, nós sabemos, mas é o que a gente tinha naquele momento, né? E daí fizemos projetos em educação, fizemos projetos na saúde, fizemos projetos em ordem pública. E aí, como eu ainda, por uma questão circunstancial, surgiu a oportunidade de criar a Nudge Rio em 2018, quase exatamente há 2 anos atrás, tendo, naquele momento, dedicando 100% de uma cientista comportamental, que talvez esteja até nesse call, que é a Rafaela Bastos. Enfim, talvez a pessoa... Nossa aluna também? Você conhece bem. Aliás, o TCC dela foi um projeto na Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o grupo do TCC contribuiu com as pessoas indo lá fazer o experimento e até com recursos para comprar tintas para pintar o chão as faixas de pedestres. O experimento era para melhorar o comportamento no cruzamento de avenida de alta movimentação aqui no Rio de Janeiro. E um cientista de dados, né, que era o Sérgio Bastos, que é esse que teve trabalhando ao longo dos anos anteriores, sempre era ele que fazia parte da estruturação do experimento e avaliação dos resultados. E depois, no final do ano passado, a gente conseguiu trazer mais uma cientista comportamental, uma psicóloga, uma mestre em psicologia, e no comecinho desse ano a gente trouxe mais um cientista de dados, também um PhD em física, nesse caso, astrônomo, que está aprendendo aí o processo dos testes controlados e randomizados, né? Então, na criação da Nudge Rio, a gente também, assim, a exemplo do Behavior Insights Team, a gente se propôs, depois de 2 anos, ter a meta para 2 anos, de multiplicar pelo menos por 10 vezes
o custo, né, o investimento feito na NudRio. Como a maioria dos recursos utilizados nos experimentos são os recursos dos clientes internos da NudRio, né, das secretarias, o custo da NudRio tem sido basicamente os salários dos seus participantes. E esses custos aí são absorvidos pelas secretarias, mas mesmo esses custos, sempre em todos os experimentos, a gente contabiliza esses custos para saber o resultado. Eu não tenho aqui a apresentação, mas na apresentação da NudRio, institucional da NudRio, fica bem claro que a gente passou muitas vezes dessa meta, né? Agora, especificamente, então a NudRio conduziu projetos aí, uma dezena de projetos em várias áreas. Nós temos vários nesse momento acontecendo, com uma forte ênfase em projetos de combate ao coronavírus. Entre esses projetos, nós temos um projeto de criação de imagens, como essa que você vai postar daqui a pouco, projetos de elaboração de mensagens para serem veiculadas via drone. A Prefeitura do Rio está usando um drone. Essa é uma primeira mensagem, uma primeira imagem que viralizou. Foi muito bem recebida. Houve outras. Mensagens para o drone e, em breve, também mensagens para um aplicativo da Prefeitura, que é do Centro de Operações, que faz push de mensagens. Até antes da pandemia, eram mensagens a respeito de trânsito, de tempestades e coisas assim. Agora estão usando para fazer mensagens a respeito da pandemia. Um outro projeto que a gente está conduzindo, que está na sua fase inicial, é um projeto para redução da violência contra a mulher, né, que no mundo todo exacerbou esse problema por conta do confinamento, né? E então são essas as linhas de trabalho que a gente está conduzindo. A gente está fazendo um projeto também para aumentar o uso do Táxi Rio, que tem um aplicativo no Rio de Janeiro, e com isso possivelmente ajudando também de maneira indireta no combate. Então esses são os projetos que a gente tem conduzido. Só que a grande diferença desses projetos, que me incomoda muito, mas a gente não tem alternativa, eu costumo dizer o seguinte: é verdade que eu participei de um número sensível, significativo de projetos NUD no setor público no Brasil, nesses últimos 6 anos. Alguns que deram certo, alguns que não deram certo, e não deram certo por conta de questões de condução. No setor público existem muitos desafios, inclusive o vento muda de lado com frequência. E vou resumir por aí, mas muitos projetos que chegaram ao fim, que produziram resultados significativos e tal. Mas eu costumo dizer, não acreditem em mim. A minha opinião é só uma opinião, talvez um pouquinho com mais experiência, né, número de projetos, mas tem que testar. Né? Não adianta você colocar numa mesa o psicólogo, o antropólogo, sociólogo, cientista comportamental, cientista de dados e tal, e dizer, olha, esse aqui é o melhor caminho. Esse é um grande desafio, aliás, no setor público, porque os clientes, os secretários, as secretárias, às vezes pedem para você dizer, não, mas qual é a sua opinião sobre o assunto. A gente até dá opinião, mas a gente faz muitas ressalvas dizendo que é muito importante fazer o teste. E o teste controlado e randomizado assim como avaliação de impacto, é imprescindível, porque você testa pequeno e se errar, você tem chance de corrigir. E é rápido também o resultado, tipicamente. Isso é muito importante antes de você implantar uma iniciativa em larga escala, para evitar o risco de você desperdiçar recursos escassos aí do contribuinte, ou até acumular um custo político de não ter dado certo. Então é muito importante testar. Só que nesse momento, se no momento normal já é difícil convencer para o teste, ou mesmo para criar grupos de tratamento diferentes e tal, nesse momento não temos possibilidade, né? Você tem que evitar mesmo os melhores esforços. E aí na verdade, a primeira pergunta é essa: qual é o comportamento? Sempre a gente faz essa pergunta.
quando alguém pede ajuda? Qual é o comportamento qual é a decisão, qual é a escolha que você quer promover, né? E a partir daí a gente então tenta usar as ferramentas. Legal. E, não, bacana. Não sei se você pode dar um pouquinho mais de detalhes sobre o além das comunicações, as mensagens do drone, porque, enfim, Eu posso. eu aqui, estando em São Paulo, mas ainda me considerando carioca, eu posso te falar que quer dizer, quando eu vi essa comunicação que está na tela, eu fiquei super orgulhoso, e acho que uma das coisas que eu já vi nas primeiras meta-análises de resultado, quer dizer, algumas coisas que parecem dar resultado, é justamente você criar um sentimento de identidade de grupo, seja na população, no país, e anedotalmente, por exemplo, uma coisa que a Argentina está fazendo isso muito bem. Se você olhar as comunicações deles, argentinos, eles aparecem sempre, além de aparecer presidente, governador, prefeito de diferentes correntes escrito atrás, Argentina Unida, eles fizeram vários vídeos. Teve um que viralizou nos WhatsApps da AFA, da Associação de Futebol Argentina, que depois eu te mando, que é sensacional, quer dizer, que faz a coisa do manter a distância, então os caras estão afastando a barreira, faz todo um negócio, mas do orgulho de ser argentino, que é sensacional, assim, e eu aqui como carioca e com todos os incentivos para querer pelo menos tão bem quanto o Rio quando eu quero para São Paulo, onde eu vivo, essa imagem, por exemplo, teve esse efeito de identidade de grupo. Enfim, entendo que não possa ter havido uma medição mais acurada pela urgência da coisa, mas como testemunhal... Eu vou comentar algumas mensagens que a gente Legal. gerou. A gente chegou a gerar 9 mensagens, algumas para Mulan, reduzir. só interrompendo um minutinho, e para você incluir os canais, que já tem gente perguntando aqui no chat, a Mariana perguntou. Então, você fala das mensagens e dos canais que você usou para divulgar. Ok. Bom, ao longo da experiência no setor público, a gente já usou e-mail, cartas, SMS, não, e-mails, cartas, push e WhatsApp. Nesse caso aqui, eu vou falar das mensagens que foram elaboradas para a veiculação no drone, né, na Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente elaborou mensagens com o objetivo de reduzir aglomerações e mensagens com o objetivo de promover o uso de máscaras. Então, de uso de máscaras, a gente produziu 3 mensagens, a gente usou 6, mas as últimas 3 foi para levar em consideração o fato de que muita gente já estava usando máscara. Aliás, isso é um processo de aprendizado contínuo, né? A gente testa as coisas dependendo do ambiente. No caso do drone, no primeiro momento, o tiro saiu pela culatra, porque em vez de combater a aglomeração, ele gerava aglomeração porque as pessoas queriam ver um drone, né? Então, mas agora as mensagens, vou falar de 2 mensagens que a gente produziu para aumentar o número de uso da máscara, né? Então, uma é assim, são curtinhas. Prezado carioca, nós profissionais da saúde, todos da Prefeitura do Rio de Janeiro, precisamos muito da sua ajuda para continuar salvando vidas. Agradecemos a todos vocês que estão usando máscara facial. Vocês fazem a diferença. Legal. E uma um pouco mais incisiva, essa não passou ainda no crivo, espero que passe, que diz assim: prezado carioca, a Prefeitura do Rio informa, as pessoas precisam se ajudar nessa pandemia. Faça como a maioria responsável, use máscara. Sem máscara, você pode levar os outros à morte. Enfim, essa é um pouquinho mais forte, né? Mas também ainda não foi aprovada. Olha, entrou uma pessoa chamada Renata Saboia. Bom, Renata, depois me fala, talvez eu te conheça o seu primo, aqui do Rio de Janeiro. Mas, enfim, seguindo.
O drone, ele circula em áreas de grande circulação, terminais urbanos, aonde que ele está passeando? Então, ele varia, né, dependendo do. Então, ele vai no calçadão de Campo Grande, no começo foi na praia, é, ele cada dia tem um roteiro diferente. Uhum. E o Legal. drone, só para ter certeza, o drone carrega uma faixa ou ele tem alto-falantes? Como é? A pessoa está perguntando Alto-falantes, como. A Renata alto-falantes, está perguntando exatamente como é feita a divulgação. alto-falantes. Eu até comentei que seria legal que ele levasse uma máscara pendurada, mas Olha que não delícia, que foi. Mas maravilha. ia ser legal, né? Ia ser legal. Mas aí, pois também você não pode dar muita relevância ao drone, não, porque senão as pessoas é, é, acabam indo lá ver o drone, né? Achar a máscara. Bom, vou pegar essa É. máscara para mim, né? Quem sabe até atirar na máscara, mas enfim, com chumbinho, né? Com chumbinho. Mas enfim, é isso. Então, essas são as mensagens. No caso do combate à violência contra a mulher, a coisa está ainda inicialmente, isso foi chamado numa CPI, e a subsecretária responsável por isso, ela teve que fazer lá um comentário, até porque ainda não tínhamos decidido, a gente ainda estava decidindo se a gente ia desenvolver um aplicativo. Um dos ângulos que a gente estava avaliando é não só tentar mudar o comportamento da vítima, que eu prefiro chamar sobrevivente, aliás, é assim que eles usam o termo lá fora do Brasil. Aliás, eles chamam de Intimate Partner Violence, porque aí abarca todos os sexos e tal. Mas, então, além de tentar mudar o comportamento da sobrevivente, é mudar o comportamento antecipadamente do possível infrator. Mulan, acho que você ficou um pouco distante. Chegou uma mensagem entrando. Espera aí um pouquinho, gente. Bom, já desisti. Vou voltar aqui. Muito bem. De volta. Perguntas. Um pouquinho mais alto, cara. Se você consegue aumentar o teu volume, Alô? tá melhorando. Estava funcionando tão bem, né? Não, Tá distante só. A gente ouve mais a gente te distante. ouve e te vê bem, só tá um pouco distante. Por algum motivo. E agora? Continua ruim? Tá razoável. Vamos. Se você falar alto, a gente escuta. É muito curioso isso. Porque entrou uma chamada no WhatsApp e de uma hora para outra o volume caiu. Bom, seguimos. Legal. O sistema. Quer colocar alguma pergunta, Ju? Eu queria só perguntar sobre a peça que a gente compartilhou aqui, do Pão de Açúcar e o achatamento da curva. Ela foi divulgada onde, Mulan? As pessoas estão perguntando. Eu pessoalmente me lembro de ter visto no Instagram. Pois é. A gente fez da seguinte maneira: a gente tem uma rede chama-se líderes cariocas, são servidores que fazem parte de um programa de desenvolvimento de liderança na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles passam por um processo seletivo e o objetivo do programa é acelerar a assunção de responsabilidade dessas pessoas que têm não só o perfil, mas a ambição positiva de liderança. Como é que está o volume, pessoal? Tá ok. Tá nota 7, mas vai. Ok. Então, vamos lá. Então, existe esse programa, chama o Programa Líderes Cariocas, que eu era responsável até o ano passado. E esse programa, então, tem a meta de identificar aqueles servidores que eu chamo de inconformados proativos. São aquelas pessoas que querem fazer mudanças, que veem um problema e se envolvem para mudar. Esse programa provê treinamentos, vários tipos de treinamentos, oportunidades de exposição, e a meta é acelerar a progressão dessas pessoas no setor público. Tipicamente, alguém que demoraria 2 anos para chegar de A a B,
a gente tentar acelerar para 1 ano. Muito bem. Esse grupo, então, é um grupo bem conectado na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente mandou essa imagem para que esse grupo, que são aproximadamente 300 pessoas, para esse grupo, então, encaminhassem para os seus outros contatos na Prefeitura do Rio de Janeiro e para fora do Rio de Janeiro. E a coisa realmente teve um crescendo muito rápido. Eu cheguei a receber mensagens de gente fora do Brasil a respeito da imagem, né? Então, eu não sei como eles postaram. A gente mandou via WhatsApp para eles e, possivelmente, cada um usou a sua mídia digital favorita. Instagram, Facebook, WhatsApp e assim por diante. Como a Mariane falou aqui, é praticamente a mídia espontânea mesmo. Que bom. Então, vamos continuar aqui, Guilherme. Tem 2 perguntas da nossa plateia. Uma delas é relacionada à experiência do Nudge Rio, Mulan, se vocês já tiveram algum tipo de trabalho com a coleta seletiva da cidade. Mulan, você está no mudo. Peraí, você se mutou, tô te desmutando, peraí. Peraí, não estou conseguindo dar só um segundo. Agora. Foi. Pronto. Voltou. Não, a gente teve um projeto que chegou no estágio de desenho do experimento, mas ainda não foi implantado por uma série de circunstâncias, inclusive a pandemia, sobre, a gente chama de Operação Praia Limpa, para reduzir a quantidade de lixo gerado nas praias do Rio de Janeiro, né? E foi bacana, houve 2 grupos, a gente conseguiu montar 2 grupos na prefeitura para meio que fazer uma competição e o árbitro é o presidente da Conlurb. A Conlurb, para aqueles que não conhecem, é a companhia de limpeza do Rio de Janeiro, é muito grande e, se não me engano, tem uns 30 mil pessoas, 30 mil servidores envolvidos lá, os tais famosos garis. E então a gente fez um projeto para criamos 2 grupos que concorreram aí para soluções, mas não chegou a testar ainda, né? A gente chegou até alguns tratamentos, mas não chegou ao teste. Mas nada com seleta coletiva ainda. Ótimo, obrigada. Perguntando para você, quais as diferenças na aplicação, na sua visão, na aplicação das ciências comportamentais no setor público e no setor privado? Então, para começar, eu já falei isso na outra live, eu falo isso com frequência. Para começar, toda a inovação no setor público é mais difícil, bem mais difícil. Então, por quê? Grosso modo, no setor privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no setor público, você só pode fazer aquilo que a lei prevê, ou indica. Então, inovação é justamente fazer aquilo que não tinha sido previsto antes, né? Testar coisas novas. Então, no setor público é sempre muito complicado. Então, você tem que... E os servidores, esses tais inconformados proativos, eles assumem muitas vezes riscos na pessoa física, né? No seu próprio CPF, porque eles não conseguem não fazer nada. Então, eles vão tentar inovar, fazer alguma coisa diferente, e muitas vezes assumindo um risco. E se não der certo, podem ser penalizados. Então, precisa realmente de um espírito aí de propósito, um espírito de legado muito grande para conseguir, de fato, implantar inovação no setor público. Bom, então esse já é um grande desafio. A aplicação da ciência comportamental no setor público, como eu estava comentando, tem desafios adicionais. Primeiro, o próprio conceito, né? Num projeto Nudge, eu vou fazer uma pequena mudança que vai fazer toda a diferença. As pessoas das várias áreas têm resistência a isso, porque, sei lá, primeiro, se for tão fácil assim, como é que eu vou ficar na foto, né? A pessoa chegou aqui e fez uma pequena... Por que eu não fiz isso antes? Então, tem que romper essa resistência, claro. Você dizendo que é uma abordagem nova, inovadora, científica, ajuda, né? Mas
ainda assim, você precisa criar a demanda. Como eu mencionei antes na ligação. Lá no Behavior Insights Team não foi diferente, né? O pioneiro disso, né? Dentro da Casa Branca, uma unidade criada pelo próprio presidente Obama, também não foi diferente. Então, você precisa, de fato, convencer as pessoas de que dá resultado e que vale a pena avaliar isso como uma opção de melhoria. E a outra grande desafio é o que eu chamo de eu tenho peixe maior para fritar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você chega na secretária da Saúde e você quer ajudá-lo, por exemplo, ajudá-la, por exemplo, na redução do absenteísmo em consultas e exames, né? Então, a gente tem, as pessoas marcam consultas e exames e não vão, né? Mais de 40%. No Rio de Janeiro, eu diria que está possivelmente mais de 50%. Né? No sistema de saúde inglês, era 40%. Então, eles fizeram muitos projetos para tentar reduzir esse absenteísmo. Às vezes você chega para o secretário dessa área e o cara tem a atitude de eu tenho peixe maior para fritar, ou seja, tem problemas muito maiores para resolver. Então, você conseguir aquela fatia do cérebro da pessoa para dar o apoio necessário, para você acessar os dados necessários das pessoas que precisam estar envolvidas no desenho, né, do projeto. Aqui vocês já são iniciados, então não preciso falar das fases de um projeto típico. Então, é um desafio isso, você conseguir em inglês o termo fica até melhor, o share of mind, né, a fatia de preocupação. Então, por isso é muito difícil aplicar isso no setor público. No setor privado também, nessa parte do convencimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um grande banco pediu a nossa ajuda para fazer um projeto para aumentar a atividade física dos seus funcionários, né? E era um projeto, inclusive, que possivelmente ia ter a participação do Dona Ariely e tal, a gente estava costurando. E os caras, enfim, ficaram assustados com o preço, eu acho. Não disseram, só que estava num nível, que não era o central do negócio do banco, né? Não era o core business do banco, né? E também foi difícil esse convencimento aí, ainda não aconteceu esse projeto, né? Então, o setor privado também porque é uma novidade e as pessoas também no setor privado tem peixes maiores a fritar, mas no setor público tem essa dificuldade adicional que eu mencionei a respeito de inovação. Mulan, construindo nesse teu ponto, mas voltando um pouco para a questão da Covid, a gente vê em vários países agora, enfim, e uma das vantagens da quarentena é que a gente pelo menos está dando um pouco mais de tempo para se atualizar nas lives e webinars, mas a gente vê que em vários países, inclusive na Europa Ocidental, a gente vê vários cientistas comportamentais participando dos painéis de aconselhamento científico dos poderes executivos e legislativos. Então tem o caso do Dave Halper, do Nick Chater no Reino Unido, o Liam Delaney na Irlanda. Esse para citar alguns que eu vi recentemente em conversas. E aqui no Brasil, mesmo onde há um painel de aconselhamento científico, e não é em todos os lugares, por exemplo, no Nordeste, pelo que eu entendo, tem um consórcio dos governadores de aconselhamento científico, que acho que, se não me engano, o Miguel Nicoleles. A gente não vê, nesses casos, os cientistas comportamentais. No teu ver, isso é um problema de oferta? É um problema de demanda? Ambos? Por que a área ainda não conseguiu subir, talvez, esse nível de relevância no debate? Eu diria que é um problema de demanda. Também de oferta, mas é muito mais de demanda, né? A gente está ainda... Bom, você vê, a primeira unidade de nudge do Brasil em governo foi feito agora, tem 2 anos, vai completar 2 anos, né? O Behavior Insights Team já tem 12. Né? Então, eles já estão fazendo isso há muito mais tempo. Então, já tem um conhecimento, já publicaram muita coisa. Então, não tem como... Já tem
mestrado especializado nisso na Universidade de Warwick, em Nottingham. O próprio a London School of Economics tem um mestrado que você já fez, né? E agora, inclusive, estão fazendo outro lá junto com a área de Decision Science. Enfim, a gente ainda não tem isso aqui no Brasil, então a gente ainda não amadureceu nisso, desse conhecimento, né? Em termos de oferta também, a gente precisaria de sei lá, Richard Thaler, ou de Dan Ariely, ou de o Cialdini, enfim, David Halpern. Precisaria dessa turma que tem bastante bagagem e já navegou aí com muita exposição, né? Então, mas eu diria que é muito maior problema de demanda do que de oferta. Já tem várias pessoas aqui, esse grupo, inclusive, né? Então, já tem muitas pessoas aqui que têm a capacitação para conduzir e para falar sobre heurísticas e vieses e experimentos que deram certo em diferentes locais. Então, eu diria que é mais um problema de demanda do que de oferta. Legal. E pensando que um dia a gente consiga sair dessa quarentena e finalmente virar a curva do pico, um dia isso, matematicamente isso vai acontecer em algum momento, mas quando isso acontecer, a gente vai ter aí vários desafios, ou outros desafios grandes pela frente, quer dizer, reiniciar ou restartar a economia. A gente vai ter toda uma questão de reconstruir um pouco o contato social em outras bases, que é uma coisa, culturalmente, eu suporia, sem ser antropólogo, muito, muito grande, ou pelo menos pela minha experiência de usar a máscara e de ver as pessoas de máscara, é algo que a gente vai ter que refazer esse laço e essa confiança que é necessária até para reiniciar a economia, em outros termos do que a gente sempre foi educado a fazer. Tem uma questão de mitigar esses impactos sociais, a violência doméstica que você mencionou é um deles, mas a própria questão do desemprego. E aonde você vê aí dentro do oceano de oportunidades de ações comportamentais, não só nudges especificamente, mas de aplicação de sites comportamentais, onde você vê o caminho para a área aqui no Brasil? Eu acho que esse momento, o momento da retomada, da normalização, ele é talvez até mais desafiante. Por quê? Porque com o shutdown, né, o tempo em casa, as pessoas vão aumentando o estresse, vão aumentando fadiga, vão aumentando aí a incerteza. E isso gera um overflow cognitivo. Então, você dificulta você jogar isso para o sistema 2, né? Então, fica ainda mais prevalente as questões de, por exemplo, sei lá, viés do status quo. Eu nunca lavei tanta mão na vida, vou parar de... Por que eu vou continuar lavando? Eu ainda vou voltar aos meu comportamento normal. Um viés do otimismo, da disponibilidade. Caramba, eu não peguei o coronavírus, olha só, estou aqui esse tempo todo aqui fazendo esse maior sacrifício, não peguei o coronavírus. Então não funciona, não vai acontecer comigo não vai acontecer, ou se no máximo você é um assintomático e tal. Então é muito importante que a gente continue reforçando. Então, é quase que, outro dia eu estava pensando assim, vou usar a heurística da reciprocidade, tipo o governo fala assim, olha, eu estou deixando agora vocês, agora vamos liberar um pouco e tal, mas, por outro lado, né, me ajuda aí, usa a máscara, né, fica longe das pessoas, tenta manter distância, lava as mãos, né? Então, é muito importante a gente continuar e reforçar as mensagens para lembrar as pessoas da importância de ter esses comportamentos aí que são conduzivos à redução. Porque, assim, o grande desafio, como está ali na mensagem, né, nessa imagem que você colocou na tela, Guilherme, é você achatar a curva, né? Você precisa... Assim, você não pode passar da capacidade
de atendimento do sistema de saúde, porque aí você passa a ter a questão dramática de ter que escolher quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? E a gente sabe que isso tem uma tendência a impactar mais ainda o pessoal das classes menos favorecidas, certamente mais vulneráveis. Então, é muito importante que exista aí um esforço grande de lembrar, né? Então, mesmo que não existisse ciência comportamental aplicada, você precisa lembrar as pessoas, mandar os lembretes, né? De maneira, quem sabe, de maneira mais lúdica. Por exemplo, a gente gerou uma mensagem, que ainda não veiculamos, mas uma mensagem que era assim, olha, o vírus é educado, ele só entra na sua casa se você levá-lo. Então, lave as mãos quando você chegar em casa, né? O vírus é esperto, ele está se disfarçando de gente saudável para poder te pegar. Enfim, então, mensagens lúdicas né, que chamem atenção, alguma coisa que facilite. Então, por exemplo, é meio etéreo você dizer, não, você tem que manter 2 metros de distância. Nem todo mundo sabe o que é 2 metros, né? Então, usa alguma referência. Você tem que manter a distância de uma cama para todo mundo. Então, uma cama eu sei o que é. Né? Então, você precisa se valer, sim, da ciência comportamental, mas você precisa simplificar a mensagem, né? Tem que ser mensagens curtas, fáceis de entender, simplificadas, se possível colocada num contexto, né? Mas é isso. Então, eu acho que esse momento é um momento muito difícil. O Brasil tem um desafio ainda maior, porque, não sei se você... Acho que eu já comentei isso com você, essa é uma das grandes questões de interesse do David Halpern. Eu lembro essa primeira conferência que eu fui aí, lá em Harvard, foi quando eu conheci as pessoas, conheci o David Halpern, e ele, quando descobriu que eu era do Brasil, ele me puxou à parte e falou, cara, eu tenho uma questão que me interessa muito do Brasil. Eu falei, o que é? O Brasil é um dos países com menor nível de trust, né, eu vi esse slide também. Ele já me mostrou esse slide. Então, no mundo, eu falei, que é isso, cara? Isso é contraintuitivo. Eu já fui a 40 países, já estudei, trabalhei, morei em vários, e não existe povo que eu conheça que seja mais receptivo. Então, como é que você me diz que o nível de confiança no próximo é tão baixo? E depois eu fui ver os experimentos, as surveys, né, as pesquisas, e de fato, o último que eu vi, o Brasil, em 30 países, o Brasil era número 29. Né? Aí fui entender, peraí, vem cá, como é que eles fazem isso? Eles fazem pergunta na rua, quanto que você... Mas não importa, assim, o Brasil tem... E aí eu fiquei lembrando, caramba, nós somos um país extremamente cartorizado, né? Mesmo depois de passar a lei, que não é obrigatório o reconhecimento de firma, muita gente pede, até alguns departamentos de governo pedem reconhecimento de firma. Então, isso é um custo para os economistas aqui do grupo, vocês sabem, é um custo transacional para a economia nas várias escalas, né, em cascata, enorme. Então, a gente fazer isso, conseguir fazer isso que você estava comentando, Guilherme, como eu vou confiar no próximo que esse cara não está... E às vezes o cara nem sabe, né, porque o assintomático não sabe. Por isso que a gente tem que continuar com essa referência. Eu pensei numa coisa que seria muito interessante. Eu acho que eu vi um vídeo recente japonês que mostrava, eles pegavam uma pessoa que ia num restaurante self-service, e colocavam nele um líquido fluorescente, né, que só com a luz negra você vê. Né? Isso são traçadores fluorescentes. Trabalhei com isso no estágio, na época eu estava estudando engenharia. Mas, enfim, ele colocou o líquido na mão dele, né, e não dá para ver o líquido. Tá? Colocou assim e tal, e ele foi se servindo e tal. E depois de um período, eles colocaram uma imagem, uma câmera que captava essa coisa fluorescente e mostrou como estava todo mundo. Ninguém tocou nele, mas porque ele pegou uma colher para servir do arroz então estava assim vários locais com colheres, com as pessoas, os copos, com aquela marca fluorescente, né? Se a gente pensar nisso como uma abordagem assim, forte, né? Para mostrar como é que o contágio se dá, isso talvez chamasse a atenção fortemente para as pessoas e
fizesse vamos dizer, um trauma positivo para que elas se lembrassem ou acostumassem a lavar as mãos com frequência, né? E outras coisas, assim, por exemplo, os pais que hoje estão tendo que lidar com os filhos em casa, você imagina, se eu reclamo que eu estou fazendo multitasking, né? Outro dia eu participava de uma reunião com um lado do fone de ouvido, um live com o outro lado do fone de ouvido, e eu estava lavando louça. Então, eram 3 coisas ao mesmo tempo. Então, é muito cansativo. Eu acho que a maioria de vocês aí, como eu, estão trabalhando muito nesse período, né? Além das tarefas domésticas, a gente... E você imagina os pais, né? Que com filho pequeno, que tem que fazer a lição, tem que... É terrível, fora a perturbação às vezes, né? Então, essas pessoas vão sair muito cansadas. Então, vai ser natural que esqueçam de fazer as coisas mais óbvias, como, por exemplo, passar álcool gel na chave da casa, na maçaneta. Então, a gente vai precisar, sim, de muito trabalho aí de notificação e da importância de usar, enfim, pelo menos manter a distância, pelo menos usar máscara, pelo menos lavar a mão com frequência e assim por diante. Legal. Ju, acho que tem uma pergunta aqui do chat, né? Ah, você tá muda? Opa, foi Tô mal. muda. Mulan, Desculpa. continuando ainda nesse contexto do Covid, falando um pouco sobre essa aderência, a dificuldade de aderência que você estava falando, o Caio Jardim Souza perguntou aqui, é uma pergunta longa, eu vou ler, para eu não deixar nada de fora. Então ele pergunta, em Belo Horizonte, alguns experimentos sociais e intervenções estão sendo feitos para incentivar o uso da máscara e reduzir aglomerações, mas ao mesmo tempo tentando manter o funcionamento do comércio. Devido à baixa confiança na democracia e baixa adesão às decisões das autoridades, os resultados desapontam. Como tentamos usar a ciência comportamental para fomentar o respeito às decisões das autoridades públicas e como tem sido isso no Rio? Aí ele continua, só dá um exemplo na Ásia, ele menciona que o sentimento coletivo de aderir ao isolamento e respeitar as decisões dos governantes, sem lesar, né, o coletivo, são melhores, né? Na verdade, ele pensando no coletivo e não só do individual, que aí entra naquela questão realmente do individualismo e o coletivismo, que aquela guerra é o Oriente e o Ocidente. O que você acha disso também? Caramba, eu não vou conseguir dar uma resposta curta, né? Mas eu vou tentar. Bom, Pode dar uma longa, tá? não, pois mas é que, vamos lá, nós temos como você mesmo, a pergunta dele parte para um caminho da resposta, né? Nós temos uma mudança cultural de valores, enfim, que é muito grande, é muito difícil, ainda mais nesse momento, a gente aumentar a credibilidade do setor público. Não vou entrar no assunto, né? Nos detalhes do assunto. Nós temos aí radicalizações fortes e que, infelizmente, está nos custando muito, né? Não vou me abster de continuar discutindo esse tema político. Então, não é um momento para a gente aumentar. Se você tem um grupo da liderança do país falando que você tem que ir para a esquerda e outro falando que você tem que ir para a direita, não estou nem falando de federal e estadual, estou falando dentro do federal, né? É muito difícil, né? Como é que você vai, né? Como é que você vai conseguir aumentar a credibilidade das fontes? Vai ter sempre uma desconfiança de quem estava certo, quem estava errado. Acho que uma das coisas que a gente... mas aí já é a minha opinião, não sobre ciência comportamental, é a minha opinião sobre o problema mesmo, né? É que eu estava comentando antes da gente começar a live aqui. Ninguém sabe, ninguém tem certeza exatamente de qual a melhor abordagem. As pessoas têm que ir testando. A gente sabe que, pelo menos por um período e antecipado, quanto mais antecipado, melhor, o shutdown, o lockdown, enfim, isso parece que dá resultados. Quanto à comparação com a cultura oriental, caramba, gente, são culturas milenares. Outro dia eu fui descobrir que a China, o primeiro concurso público no mundo,
Concurso aberto para qualquer pessoa. Claro que quem era rico, das famílias mais abastadas, iam ter tutores que iam ensinar e tal, mas aberto para qualquer pessoa. Concurso público, para o setor público na China, foi no ano de 900. Não foi 1900, foi no ano de 900. Então já tem uma coisa de... essa coisa do imperador e tal, e da hierarquia e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é que eles já sofreram recentemente epidemias nos seus países, né? Então, no Japão, na China, então eles acostumaram a ver as pessoas com máscaras na rua, já não é normal, já não é mais uma curiosidade, não chama mais atenção, né? E é engraçado que há um tempo atrás eu vi as pessoas com máscara e pensava assim, essa pessoa deve estar com medo de pegar alguma gripe, né? E não era isso, era o contrário, essa pessoa está com medo de passar uma gripe, né? Então, isso é muito interessante, né? Agora, não é só os orientais, né? Esse sentimento do coletivo também tem no Ocidente, né? A Alemanha, por exemplo, é um exemplo bem interessante. Eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Aqui a gente tem, em alguns prédios você tem consumo de água que é um só e depois é dividido, repartido pelas pessoas. Mas o consumo de eletricidade no Brasil não tem mais essa coisa de a conta do prédio e depois eu divido entre... Todo mundo tem o seu relógio, né? Mas na Alemanha não. Na Alemanha, por um bom período, as pessoas tinham, no próprio prédio, tinha um medidor e depois rateava entre as pessoas. E aí, com esse movimento aí de reduzir a pegada de carbono, de sustentabilidade, uma das máximas desse movimento é você fazer medição individualizada, né? E então então aqui a gente, nesse prédio aqui na Alemanha, vamos fazer uma medição para colocar relógio por apartamento. Aí viram que depois que colocaram, a somatória do consumo aumentou. Aí, puxa, como assim aumentou? É contra-intuitivo isso, né? Então, agora devia ter reduzido, como em todos os países acontece. E aí foram entender, foram entrevistar as pessoas. E as pessoas dizem, olha, antigamente, eu sabia que se eu ligasse o meu aquecedor por mais tempo, eu estaria impactando no custo para todo mundo. Agora que eu sei que é só para mim, que eu posso pagar, então eu vou consumir de acordo com o meu nível de conforto. Então, assim, é um pensamento bastante mais coletivo, uma importância do coletivo e tal. Talvez isso, inclusive, tenha ajudado a eles aí nesse processo. Então, a pergunta, se a pergunta é, de fato, temos uma questão cultural de valores muito grande, reforçando o meu ponto, o Brasil tem essa cultura de pouco confiança no próximo também, que vai dificultar para a gente. Agora, como aumentar a credibilidade dos políticos, nesse momento, eu acho que não tem nudge que ajude tanto aí nessa área, não. Mas vai precisar mesmo vai precisar mesmo de trabalhar no sistema 2 aí. Tem que mandar mensagens consistentes por um longo período para criar... Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Num dos experimentos lá para aumento de integridade, né, usando ciência comportamental aplicada, eles fizeram... Tem alguns, né, mas tem um que era o seguinte, você coloca imagens de pessoas honráveis lá no departamento, e isso reduziu aqueles pequenos desvios éticos do sujeito levar uma resma de papel para casa ou bater o ponto para o amigo e tal, colocando uma foto, por exemplo, do Nelson Mandela, né? A gente pode discutir isso depois em detalhes, mas eu fiquei pensando, qual foto de quem que a gente vai pôr aqui no Brasil, né? Quem que... né? E o engraçado é o seguinte, é que o Nelson Mandela não era nenhum santo também. O Nelson Mandela teve os seus defeitos. Aqui a gente tem uma cultura de exacerbar os defeitos das pessoas. Mesmo que o cara acertou 95%, vai ganhar grande relevância os 5% que ele ou ela não acertou, né? Então, mas é um desafio, né? Um desafio a gente identificar figuras aí que são inspiradoras. A gente perdeu algumas oportunidades ao longo desses últimos anos. E é uma dor, né? Todos nós sentimos essa dor, eu imagino. Legal, muito bacana. Mulan, tem um ponto, acho que tem várias pessoas, eu reconheço aqui pelos nomes no
na lista aqui de participantes que trabalham no setor público em outros locais. O Marcelo é um deles, aliás, ele acabou de botar um link bem interessante de ou geolocalização do vírus, ou microlocalização do vírus, não sei o melhor termo, mas cliquem no link e vocês vão entender, é muito legal. Mas a gente tem alguns gestores públicos de outros locais, e você tem... a gente está talvez no início da jornada das ciências comportamentais aplicadas no setor público, mas você já vai alguns metros na frente. E aí acho que a pergunta que eu te faria seria, por onde começar? Que dica você daria para esses gestores públicos que estão tentando ganhar momento, ganhar atração nos seus diferentes órgãos, seja no executivo, seja no legislativo? Eu adoro essa pergunta, Guilherme. Eu adoro essa pergunta pelo seguinte, porque assim, eu gostaria muito de poder ajudar as pessoas a criarem uma centena de unidades de nudge pelo Brasil. Eu vou contar um pouco da história, né? Eu já fiz um comentário que foi essa questão do projeto na área de fazenda. Eu vou voltar a ele, mas só para lembrar a narrativa. Quando eu voltei, então, dessa conferência, que eu fiquei encantado com essa ferramenta, eu quis implementá-la logo, mas naquele momento eu tinha... alguém tinha me falado do Ideas 42, né? E eu entrei em contato com eles e falei, você podia me fazer uma proposta para fazer um projeto que tivesse 3 frentes? Uma frente que era redução da inadimplência no IPTU, outra que seria o maior envolvimento dos pais na educação dos filhos e outro que seria o aumento de aderência ao tratamento de tuberculose aqui no Rio de Janeiro. E aí eles mandaram uma proposta. E naquele momento, assim, a proposta era um valor... A gente não tinha orçamento para aquele projeto, né? Enfim, não tinha orçamento para o projeto. 2014 foi isso. E aí eu comentei com a pessoa lá, Piyush Tantia, um dos fundadores, uma pessoa fantástica. E ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, cara, o da educação, do desenvolvimento dos pais da educação dos filhos e o da aderência ao tratamento de tuberculose podem ser realmente muito complicados. Mas esse aí da redução da inadimplência do IPTU, eu acho que você já, pelo que você já me falou, a sua experiência de consultoria, e o que a gente já conversou, e o material que já está disponível na internet de outros experimentos, né? Você lembra que lá o Behavior Insights Team ganhou grande projeção com aquele experimento que eles fizeram de pagamento de property taxes em Londres, né? Onde eles usaram norma social, que foi um sucesso. Então, isso você já pode tentar por conta própria. Então, esse impulso aí, para não falar empurrãozinho do Tantia, né? Do Piyush Tantia, me deu coragem de, vamos fazer isso. Juntei um grupo de pessoas interessadas na prefeitura, na área de fazenda, e a gente fez o projeto. Então, assim, cai dentro, né? Assim, tenta fazer se possível, fazer na área de fazenda, na área que tem algum tipo de arrecadação, pode ser na área ambiental também, tem multas ambientais, enfim, alguma coisa que seja de fácil medição, né? E se for arrecadação, melhor ainda, porque aí a pessoa vai ficar interessada em se fazer um segundo, um terceiro, um quarto. Então, é isso que eu digo, eu acho que as pessoas já têm aí muitos exemplos de experimentos mundo afora que podem ser adaptados para as suas realidades. E se for possível começar pela área da fazenda, que gere um impacto na arrecadação, especialmente nesse momento, tanto melhor. Legal, muito bacana. Bom, as minhas perguntas já estão satisfeitas por hoje, mas vamos então, temos mais 26 participantes no call, vamos abrir. Não sei se a gente tem aqui aquela ferramenta do levantar a mão.
como eu sou host, eu para mim não tenho, mas se vocês não tiverem, só peçam aqui no chat que a gente abre o microfone, se vocês quiserem, para a gente interagir um pouco mais, quem sabe? Tem sim, eu estou vendo aqui, tem um lugar que dá para levantar a mão. Apertando os 3 bolinhas aqui à direita embaixo, no mais, aí tem um lugar para levantar a mão. Legal. Pô, agora criar uma pressão social, ninguém vai querer. Ninguém vai querer falar, poxa. Bom, se ninguém vai falar, eu falo. Eu acho que, bom, já está lá na matéria, e se alguém já participou de algum outro live, eu sempre falo sobre esse projeto, né? Porque o projeto mais legal que a gente fez até agora, tanto no setor público quanto no setor privado, tem um muito impressionante também, que também já falei em outros lugares, acho que não está lá na matéria do The Guardian, que foi o projeto para aumento de pagamento de cota única no Rio de Janeiro. Então, como pagamento de IPTU no Rio de Janeiro, todo mundo recebe um carnê, são milhões de carnês que são emitidos. E você pode pagar em cota única, né, pagando tudo com uma vantagem, um desconto, em fevereiro, ou você pode pagar em parcelas que vão de fevereiro a novembro, como eu já falei. E o secretário de Fazenda, o ano passado, precisava muito, a prefeitura já precisava muito de um equilíbrio fiscal antes da pandemia, vocês imaginem agora, mas ele precisava muito, então, de ter disponibilidade de recursos. Então, como motivar as pessoas a fazerem pagamento em cota única? Então, ele pediu nossa ajuda. A gente não tinha muito o que fazer, porque o contrato com a gráfica permitia só um tipo de diagramação. Então, a gente teve que mudar a diagramação do carnê, da capa, principalmente da capa, um pouquinho da contracapa e um pouquinho da folha, para facilitar, né? Uma das dificuldades que a gente tem, eu sempre tive, que era achar a folha do carnê, que é a cota única, né? Ficava misturado, muito parecida com as das cotas, eu não achava, às vezes errava. Enfim, então, só que não dava para fazer teste controlado e randomizado também. Então, a gente fez uma regressão da série histórica, deu R2 de 96, está ótimo, numa sequência de decaimento, não teve batimento de coração, foi tudo caindo. Então, a gente tinha uma previsão que era X de percentual de pagamento de cota única do total emitido para 2019, e com as alterações que a gente fez na frente do carnê e dando maior ênfase. Para vocês terem uma ideia, o carnê anterior, porque eu não tenho aqui, eu poderia projetar na tela, mas aí vai dar trabalho. Mas o carnê anterior, na face, tinha lá uma mensagem dizendo assim, pagável em todo o território nacional. Quem quer saber se é pago? Quem lá de Roraima vai estar pagando né? Então, tipo assim, você tem um prime real estate ali, da frente do carnê, uma coisa super valorizada, você precisa pôr uma mensagem mais conduzível. Então, a gente pôs uma mensagem nos valendo de escassez e saliência e tal. Aumentamos a parte do percentual de pagamento, trocamos as cores também, as cores não eram tão adequadas, mas, enfim, isso deu um aumento na cota única. Então, você estava lá caindo, 5 anos seguintes, de repente, deu uma subida por conta, e a gente atribui isso à cota única, a gente chegou até a avaliar a questão do cenário, da economia, e nada indicava, muito pelo contrário, nada indicava que você teria maior disponibilidade de recursos para as pessoas pagarem em cota única. Muito bem, houve um aumento nesse percentual. Esse percentual do aumento significou 130 milhões de reais adicionais em cota única. Muito bem, claro, né, o secretário ficou encantado, então pediu, bom, faça de novo, vamos fazer de novo agora em 2020. Eu falei, tá, então vamos fazer um teste controlado. Não dá para fazer teste controlado porque é o mesmo contrato, isso já foi uma licitação já de vários anos, você só vai poder fazer mesmo de mexer no... Aí a gente fez outra modificação, a gente reforçou na contracapa, a gente reforçou, aí sim, finalmente ficou mais forte a parte da folhinha da cota única, e aí isso gerou mais outro percentual comparado com o patamar que seria do ano anterior, né?
um outro percentual e que gerou outros 95 milhões de reais. Ou seja, o total dessas duas modificações, se a gente acreditar na questão da regressão de série histórica, né, não foi um teste controlado e randomizado, com nível de confiança e tudo mais, mas se a gente acreditar nessa premissa e considerando que não houve nenhuma, o Brasil não ganhou na Copa do Mundo, o crescimento do Brasil não aumentou, a renda média só caiu, mas enfim. Então, se a gente acreditar nisso, essas duas mudanças, com custo zero para a prefeitura, zero, porque já tinha que imprimir os carnês de qualquer maneira, né? Não ficou mais caro porque usou cores diferentes. Essas duas mudanças podem ter aumentado a cota única nesses 2 anos, um total de 225 milhões de reais. Legal. Enfim. Né? Então, esse é a cota única. Esse foi o da cota única. Mas o mais legal não é esse, é o da educação. Mas se tiver pergunta, eu deixo a educação no final. Exato. Vamos terminar com esse da educação, pô. Eu vou abrir o microfone aqui do Caio, que colocou uma pergunta. Caio, acho que você está. Pode falar. Pode falar. Abri. Não, só não podia deixar de parabenizar aí, José, pela iniciativa. Já trabalhei um tempo com dados no setor público e assim apanhei muito. Assim, só quem viveu sabe como é que é isso. Dados versus capital político é uma briga e fico muito feliz que num município de dimensão gigantesca quanto o Rio, com toda a dinâmica política, vocês conseguiram criar uma unidade, né? E estão conquistando os clientes internos aí. Então, queria mesmo te dar esse parabéns e desejar boa sorte nos próximos projetos e, enfim, eu acho que... Obrigado. Teve um elemento de sorte, Caio. Teve um elemento de sorte, cara. Teve sim, mas assim, quanto aquela velha expressão, né? Quanto mais eu trabalho, mais sortudo eu fico. Mas teve sim um elemento de sorte. É muito difícil, você tem toda a razão. Não vou falar em qual secretaria, mas tem uma secretaria que a gente fez um projeto em que os dados estão em COBOL. Né? Os dados estão em COBOL. Então, você imagina para fazer um query em COBOL, você precisa de uma programação. É tudo muito difícil, né? Agora a gente está subindo para o BI e tal, aí vai ficar mais fácil. Mas, enfim, a coleta dos dados, e dependendo do setor, não tem nem o dado, tá no papel. Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente vai fazer um projeto, a gente está sendo... meu grupo está sendo solicitado por uma proposta para fazer um projeto na Polícia Civil de um estado brasileiro, e um projeto para reduzir o preconceito de gênero, de orientação sexual, de orientação religiosa e tal, dos policiais civis, né? Que muitas vezes você tem uma força policial que é já mais idosa e que tem outros valores e não se importa tanto, né? As novas gerações já são mais sensíveis a esse tipo de coisa, meus filhos, por exemplo. Mas, então, às vezes, uma pessoa vai lá fazer um boletim de ocorrência e tem aquele olhar meio estranho, meio depreciativo e tal, não sei o quê. Como reduzir isso, né? Pois bem, tá, beleza, então, bacana, pô, projeto sensacional, assim, puxa vida, que bacana, que legal vai ser fazer esse projeto. Ah, tá bom, quais são os dados que nós temos? Não, tá tudo em papel. Né? Então, fica difícil, né? Fica bem mais difícil. Mas a gente deu sorte no momento certo ali, ter um grupo de pessoas interessadas, né? Não dá para fazer por conta própria, você tem que envolver, né? Essa é a regra número 1, vocês aí que são já iniciados tem que educar as pessoas também. Né? Você tem que usar elementos de design thinking, você tem que envolver as pessoas que estão na reta final, para que sejam coautores da solução, porque aí, né, em qualquer implementação de mudança, no setor privado, no setor público, tem gente que ganha, tem gente que perde. Então, as pessoas que têm a percepção de que podem perder, é da natureza humana, tem a tendência a fazer resistências àquilo ali, né? Então, faz toda a diferença do mundo quando você está implantando qualquer mudança, né, de gestão, de onde quer que seja, que você tenha soluços na implementação. Nunca a implementação é completamente suave, sempre vai ter alguma coisa que você não tinha previsto antecipadamente, que você vai ter que lidar. E faz aí sim toda a diferença do mundo se quando se enfrenta esse problema, que é esperável, ele é descrito como, tá aí um problema, viu? Esses consultores não entendem nada, meu chefe mandou fazer, tá aí, sabia que ia dar problema. Esse é um tipo de reação. Outro tipo de reação, quando você tem todas as pessoas envolvidas no processo, na definição, na elaboração dos tratamentos, dos desenhos que vão ser testados, e no momento da implantação, quando se chega a esse problema, esse
esse obstáculo, a reação é diferente. Não, está aqui uma oportunidade de melhoria. Olha a diferença, né, de receptividade para as coisas. Então, realmente é muito importante, uma série de fatores aí que são muito importantes de cobrir para facilitar o processo, mas assim, também temos que contar com o elemento da sorte, né? Então, até pelo processo, aquilo que você estava... É muito difícil, mudança de governo, né? Essa é uma pergunta que eu estou surpreso que ninguém fez. Mudança de governo. Estava na lista, mas... Tá, tudo que é do eu queria te governo colocar on passado... the spot. tudo que é do governo passado é herança maldita, né? Então, os caras mudam tudo, né? Muda nome, às vezes nem muda o programa, mantém o programa, mas muda o nome do programa. Como é que você faz para triste institucionalizar? demais. Uma vez eu trabalhei num projeto tentou trabalhar com violência da mulher, fazer intervenções locais, né? A gente, né, aplicou, fez uns dados, fez um survey e tal. Mas aí 2 meses depois mudou o governo, sumiu tudo, foi suspenso o projeto, deu errado, aí foi perder uma grande oportunidade. Então você tem que, não tem jeito, tem que conquistar corações e mentes, fazer das pessoas partícipes da solução, fazer com que sejam todos autores da solução. E aí, então, houve uma mudança de vento forte, uma mudança de linha de governo. Talvez no primeiro momento sofra, mas a semente já foi plantada. Aquele ali vai surgir de novo, de alguma maneira, em diferentes locais. Então, fazer projetos para várias secretarias, não ficar só num tipo de secretaria, espalhar a semente aí pelos vários departamentos do setor público. Com certeza. E insistir, né? No mercado eu vejo muita gente que tem uma resistência a trabalhar com o setor público, enfim, trabalhar com... Mas a gente tem que lembrar que a nível de impacto, né? Quando você lida com poder, você consegue impactar milhões de pessoas, você tem um acesso a um experimento natural muito grande. Legal, Caio. Brigadão. Vamos deixar... O Marcelo tá com uma pergunta. Tem o Thiago. Se alguém quiser, se mais alguém quiser, tem espaço para mais uma mão. Senão a gente fecha com os dois e o caso da educação. Marcelo, eu estou tentando... Tá, você acha que você está aberto já? Aqui já. Guilherme, Juliana, parabéns aí pelo encontro. Mulan também, parabéns aí pela Noite Rio aí. Pelo trabalho de vocês. A gente olhava com certa curiosidade há um certo tempo o trabalho de vocês. Minha pergunta é a seguinte. Bom, na área de gestão você tem uma discussão longa sobre a importação de tecnologia estrangeira, tanto para ensino quanto para aplicação. Né? E como eu sempre parte da premissa de que a cultura importa, que a cultura é a programação coletiva da mente, como é que vocês aí na Node Rio trabalham com a importação de alguns frameworks já consolidados, como o IST, como a Space, e de que maneira vocês tentam ou já conseguiram, de repente, fazer a adaptação e trabalhando também na institucionalização de frameworks próprios que dialoguem com a perspectiva cultural brasileira? Legal, excelente pergunta, cara. Marcelo, é o seguinte, Nossa, eu vou fazer uma volta histórica aqui. O Juscelino, lá atrás, ele incentivou a instalação no Brasil das multinacionais, né? Muitas grandes empresas americanas, alemãs, japonesas, inglesas, francesas, suíças se instalaram no Brasil. E há uma discussão a respeito de, né, isso. Eles ajudaram depois na complexidade do nosso parque industrial, que é fantástico, né? O Brasil, de fato, ele se destaca pelo tamanho da sua economia e pela diversidade do seu parque industrial, que a gente precisa, de fato, inclusive, de alguma maneira, proteger. Mas uma das vantagens que se enumerava a respeito de trazer essas empresas de outros setores para o Brasil era justamente as práticas gerenciais. Então, você tinha pessoas que trabalhavam para uma Unilever, o Citibank, por exemplo, que teve no Brasil durante 100 anos, e o sujeito trabalha, ele aprende práticas gerenciais, né? Tem uma disseminação de práticas gerenciais mais modernas, e aí o sujeito sai, ou a pessoa, né? O homem ou a mulher que ali foi executivo naquela multinacional, sai e monta uma outra empresa, ou vai trabalhar numa empresa brasileira, então você vai tendo uma integração, aí, uma multiplicação de conhecimentos, utilização de ferramentas, as várias ferramentas que foram evoluindo ao longo do tempo. A gente vê a ciência comportamental aplicada como uma ferramenta, né? Então é uma ferramenta que a gente vai usar. Essa ferramenta tem aí uma série de arcabouços já testados, né? E não há nada de errado a gente testar os arcabouços que já foram
a gente usar os arcabouços que já foram testados e tal, ainda que sejam para culturas diferentes, porque tem muitos valores e comportamentos e práticas que a gente compartilha com a maioria das culturas, especialmente as culturas ocidentais. Então, não tem nada de errado nisso. Por acaso, a gente nunca foi muito seguidor nem do Mindspace, nem do East, ainda que eram legais, assim, a gente avaliava, mas a gente já estava, a gente já ficou um pouco, assim, vamos dizer que o viés do otimismo, tá? A gente deu certo, né? A gente estudando os vários heurísticas e vieses e tudo mais, e usando muito o bom senso, né? Não tem nada melhor do que você fazer a coisa mais simples. O Rich Taylor já falava isso, já fala no livro, não preciso, antes de chegar no East, primeira regra que eu costumo dizer é facilitar, simplificar, é isso. Depois você vai pensar em como fazer os incentivos. Então, primeiro é facilitar, simplificar ou dificultar o comportamento que você não quer. E depois, tá bom, agora eu vou, além disso eu vou incentivar. Bom, eu posso incentivar o cara aí eu posso incentivar o sujeito a chegar daquele momento, naquele contexto para tomada de decisão. No contexto, eu posso desenhar de tal maneira que eu incentive a ele ir para o sistema 2. Não, peraí, isso aqui você toma a decisão rápido, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A escada rolante versus escada normal. Né? Eu tenho uma imagem que eu ponho nas minhas apresentações, que é uma foto, uma escada normal, uma escada rolante, e lá em cima, uma academia de ginástica. Aí você vê as pessoas todas pegando escada rolante, o cara no celular, com roupa de ginástica, o outro com a mochila de ginástica, pegando a escada rolante. É claro que ele está no sistema 1 ali, não está nem pensando, entre escada rolante e escada normal, eu vou pegar a escada rolante, sempre pego a escada rolante, né? No entanto, se eu pegar, peraí, cara, sai desse sistema aí, vamos para você. Aí eu vi no metrô, não aquele tradicional das teclas de piano, que ele foi muito legal, mas é caro de fazer. Não, viu muito barato. O cara colocou um adesivo logo no momento que o sujeito está para decidir se vai para a escada rolante ou se vai para a escada normal, colocou um adesivo assim numa pessoa magrinha apontando para a escada normal e uma pessoa mais cheinha apontando para a escada rolante. Tem toda uma discussão ética sobre isso, mas, enfim, estava lá uma solução rápida, simples, para tentar tirar do cara do sistema 1 e jogar no sistema 2. Ou então, não, vamos manter no automático, vamos manter no sistema 1 e vamos usar aqui. E tal. Então, eu acho legal isso, é muito legal, facilita, né? Mas engraçado que o próprio Kassenstein fala que o IST é um framework, né? Um arcabouço europeu. Não sei por que ele falou isso, um arcabouço europeu. Porque se aplica muito bem na cultura norte-americana, né? E também se aplica na nossa cultura algumas coisas. Só que a gente sempre tem que colocar a nossa pitada, porque no fundo você vai testar, né? Então depois você descobre, peraí, eu estou testando isso. Eu lembro da norma social, o pessoal falava assim, não, você vai aplicar aqui norma social porque deu certo em Londres para aumentar o pagamento do IPTU, né? A pessoa pagar lá. Vamos testar. E as pessoas, mas não, aqui no Rio o pessoal fala, que vizinho otário que paga no tempo, no dia, eu pago IPTU. Não é nada disso. A gente testou, não foi o melhor resultado, não foi, a gente tinha outro tratamento que foi melhor do que esse, mas também deu resultado. Então a gente vai testar, a gente usa o arcabouço para testar. Mas terminando a resposta, sua pergunta a respeito da gente criar os nossos próprios. Sim, nós já criamos alguns, inclusive chama de Nudge Canvas, criado pela Rafaela Bastos, que eu fiz menção no começo da nossa conversa, e outras coisas, como, por exemplo, a gente criou workshops para servidores públicos, né? Treinamentos em formato de workshop, para as pessoas terem algum conhecimento sobre como implantar um projeto com nudges, né? Sempre o desafio é a parte da ciência de dados, né? Porque necessita de uma certa erudição, um certo rigor intelectual, um certo conhecimento de estatística que vai além do bom senso, né? Então, você vai fazer um teste controlado randomizado simplesinho, né? Está todo mundo começando na mesma hora, aí é fácil, né? Tem o Excel, você vai lá, um grupo aleatório para controle, né? Usa lá aquilo que já está até disponível na internet para saber o seu nível de confiança, grau de... Enfim, é aquilo que a gente sabe. Agora, se, por exemplo, no projeto da
da tuberculose. Não dá para você fazer, bom, começar tudo, vamos esperar ter um grupo de tuberculosos aqui para começar, e mesmo assim, para esse grupo aqui não vou fazer tratamento nenhum. Não funciona, né? Então, você tem que fazer em levas, e fazer em levas já fica muito complicada a parte de ciências de dados. Mas, enfim, sim, assim, muito bem-vindos, muito bem-vindo o que está sendo testado lá fora, em termos de arcabouço, de ferramentas e tudo mais. A gente vai testando para ver se funciona aqui também e adaptando para a nossa realidade, né? Mas como é sempre um teste, aliás, são duas coisas que mais me apaixonaram nessa metodologia, né? Nesse movimento, que primeiro é brincar sei lá, de descobridor, né? Vou descobrir qual é aquele empurrãozinho que vai fazer toda a diferença. É muito atraente. Aliás, é sempre um desafio manter as pessoas na primeira fase do projeto estudando o problema, identificando o que eu chamo de SEM, que é comportamento específico a mudar, né? Entendendo o contexto do que leva aquilo, quem faz aquilo, quando faz aquilo, enfim, porque todo mundo quer pular logo para a fase, não, mas eu acho que eu tenho uma ideia, eu vou usar a heurística tal, combinada com viés tal, e assim vai. Então é difícil, mas essa parte é muito atraente. E a outra parte que é muito atraente é que eu sempre digo, que eu falei aqui nessa ligação, não acredita em mim não, vamos lá testar, e depois aí são números, aí dentro do grau de confiabilidade, cara, aí não tem erro, aí você tem que, se você concorda que 95% tá bom para você, por exemplo, e a gente conseguiu passar significância estatística lá, pronto, aí não tem o que discutir, né? Então é cabal, né? É empírico. Legal, obrigado, Mulan. Tiago, você vai ter a honra da última pergunta antes do epílogo do Mulan. Bom, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu fui provocado aqui pela Juliana até a esticar o convite, porque na realidade aquela pessoa da qual o professor falou no início da conversa que ele foi provocado a fazer um grupo no Rio fui eu. Fui eu. Deixa eu olhar aqui. É que eu tô sem foto aqui. Tá. Então, peraí, pronto. Agora tá mais fácil. Opa, é mesmo. Então vai, tudo bem. Cara, Tudo você jóia. é a cara daquele personagem do Breaking Bad, cara. Isso? Do Better Call Saul. Cara, você é muito parecido. Com essa seu cavanhaque aí. Aí eu fui provocado e, inclusive, eu estou concluindo agora o curso, a gente já turma 4, com um experimento aí voltado mais a empresários, que é algo que a gente sente que tem pouco material sobre isso, né? Sobre tipo, os vieses que afetam os empresários, ainda mais no Brasil. Enfim, o primeiro convite é se a gente consegue estreitar uma conversa para criar um grupo no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, porque no Rio de Janeiro não tem, e deveria ter, porque a gente tem um grupo consideravelmente grande de cientistas aí, comportamentais, e tão ávido para querer tipo, um evento aqui, porque não tem. É tudo em São Paulo, pô. Parece complô contra o Rio de Janeiro. Enfim, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. E a minha pergunta, de fato, tipo, já venho tentando contato com a Nudge Rio já faz um tempo. Inclusive, eu falei com a Rafaela, se não me falha a memória, pelo LinkedIn hoje. Eu já venho tentado contato com ela, ainda trabalhando pelo Sebrae. Eu fui desligado há um mês do Sebrae. Eu estou desempregado por conta do coronavírus aí e ao corte de recursos do governo federal para a instituição. Então, teve um corte massivo e eu fui junto. Eu vim conversando com ela e eu queria saber, assim, eu já vi os projetos da Nudge Rio, mas eu queria saber se existe algum projeto específico já, ou em planejamento, ou se está na esfera aí da construção voltado para as empresas, para esse tipo, ambiente empresarial do Rio de Janeiro, que a gente sabe que está sofrendo muito e que, se continuar com as restrições, lógico, tipo, eu não estou falando que eu sou contra, mas economicamente falando, a economia do Rio ela é muito frágil nesse ponto. Então, se a Nudge Rio, de repente, tem alguma ideia
ou algum projeto para se trabalhar nesse ambiente de micro e pequenas empresas, tipo, auxiliando a dar aquele empurrãozinho para as melhores gestões dos negócios, porque dentro do nosso TCC agora, tipo, a gente tem visto que o excesso de confiança, acredito que é, como diz o Baserman, né, é a mãe de todos os vieses. A gente sabe que o carioca ele é muito afetado por isso, porque acha que a grama do vizinho é sempre mais... A minha grama nunca vai acontecer nada, mas a do vizinho pode cair um meteoro, mas a minha vai ficar tranquila. Não, então, a gente trabalha por demanda dos clientes, né? Então, os clientes, no caso da ANA de Rio, dos clientes da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? No caso da minha prática de consultoria em ciência comportamental, aí são clientes tanto do setor privado quanto do setor público fora do Rio de Janeiro. Mas a ANA de Rio, falando da ANA de Rio, já que você perguntou, não, a ANA de Rio não tem nesse momento nenhuma demanda específica. Tem uma demanda próxima, mas não específica. A Secretaria da Fazenda, como a gente tem uma capacidade isso é natural, né? Quando você monta uma unidade de NUD, você tem que colocar, não tem que colocar, aliás, tem um paper da McKinsey bem interessante como processo de estruturação de unidades de ciência comportamental aplicada, vale a pena, tem vários modelos, né? Mas, no nosso caso, a gente trouxe para a NUD Rio tanto cientistas comportamentais quanto cientistas de dados. Como a gente tem cientistas de dados, e são pessoas que tipicamente também lidam com Big Data, com aprendizado de máquina, com redes neurais, né? Então, o Sérgio Bastos, que é outro dos precursores da NUD Rio, e é esse servidor que teve em quase todos os outros projetos antes da NUD Rio também, de maneira voluntária. Realmente o cara... Mas ele ganhou um prêmio agora, há 6 meses, de espírito público no Brasil, concorreu com um montão de gente. Na área de ciência de tecnologia de informação, foi ele o escolhido, foi na Alemanha e tal. Enfim, um cara excepcional. Além de tudo, cuidado, porque ele é o 8º dan em jiu-jitsu. Mas, então, ele é um cara que manja muito de número, né? Ele era de um grupo na Prefeitura do Rio, chamava-se Pensa, que era um grupo de cientistas de dados que trabalhavam com aprendizado de máquina, enfim, Big Data e tudo mais. Então, por saber que a gente tem essa capacidade, a gente foi demandado a fazer uma análise, ou ajudar na análise de como seria a retomada da economia, né? Então, por exemplo, se você é um dentista, né, e seus clientes estão acumulando cáries, né? Então, quando voltar, você vai ter tantas cáries quanto aquelas que foram geradas para trabalhar. Você vai ter que dar um ritmo bem acelerado, mas você tem um faturamento potencial em número de cáries. Agora, se você é um barbeiro, né? O cara cresceu o cabelo, ele não vai cortar várias vezes o seu cabelo, vai cortar uma vez só, né? O seu, então, vai ser fácil de cortar, né, Thiago? Então, nesse caso, esse negócio, né, a barbearia, ela vai retomar, mas ela não vai ser uma coisa, né, não vai ser uma coisa muito, muito rápida. Vai voltar ao ritmo normal, na velocidade da necessidade de corte de cabelo. Já outros setores, como um dentista, possivelmente vai dar uma pancada no começo. Então, a gente está começando a avaliar como seria a retomada em termos de impacto econômico nos vários setores, mas isso utilizando a capacidade de análise de dados e tal. E aí, possivelmente, isso vai gerar alguma situação em que a gente vai usar da abordagem de definição de personas, e que a gente possa, então, usar a ciência comportamental também, quem sabe para ajudar alguns setores especificamente, né? Mas é tudo que a gente tem no momento. Como eu te falei, a gente é demandado, né? Dependendo do que os clientes internos solicitam. Às vezes a gente empurra um pouquinho, né? Em temas que são de grande interesse para o grupo, né? Então, costumo dizer que todo mundo tem que pular da cama para ir trabalhar. Então, e faz parte de pular da cama para ir trabalhar, você está fazendo um projeto num tema que te entusiasma. Então, de vez em quando, a gente propõe alguma coisa, tipicamente na área de educação. Eu acho que é um bom gancho para eu falar sobre o projeto da educação. Respondi, Thiago? Não, respondeu sim, respondeu sim.
E Legal. depois a gente tem que só ver um jeito da gente estreitar essa conversa para fazer o fadado grupo Isso, do Meetup do Rio de Janeiro. Vocês isso. fazem se vocês quiserem. Assim, Exato. é paternalismo libertário. Vocês têm as escolhas de vocês. Eu só sugiro. Não, tá já, valeu. Valeu. Mulan, o palco é seu. Então, gente, eu vou terminar falando do projeto que eu mais gostei. Primeiro, dizer que, assim, alguém falou aí sobre como é legal trabalhar para o setor público e tal. De fato, na minha carreira, né, que são muitos anos de consultoria e outras áreas, não teve um período profissional. O período profissional mais gratificante tem sido esse período que eu tenho prestado serviço para o setor público. É muito gratificante. Tem um amigo, Eduardo Pádua, que uma vez disse num vídeo que a gente gerou, que a diferença do setor público e setor privado é a seguinte: o setor privado é uma lanchinha, né? Você pode mudar de direção a qualquer momento, acelerar, reduzir e tal, só que você leva pouca gente. O setor público é um transatlântico, né? Você tem, demora para mudar de direção, uma energia enorme e tal, não sei o quê, muda um pouquinho da direção, só que você leva muita gente. Então é muito gratificante trabalhar no setor público. Tem sido muito gratificante trabalhar no setor público com gente, né, com formação de liderança e especialmente com ciência comportamental aplicada. Muito gratificante ajudar a criação da... Né, a Nudge Rio é meio que uma fruta que amadureceu, né? Ela meio que surgiu naturalmente depois de uma série de projetos, e aí surgiu uma oportunidade de reestruturação organizacional, e eu não perdi a oportunidade para criar a Nudge Rio. Aliás, tem uma curiosidade que algumas pessoas sabem, o Guilherme sabe, mas acho que nem todos sabem. Eu recebi uma mensagem do Richard Taylor felicitando pela criação da Nudge Rio, né? A criação foi em junho de 2018, ele ganhou o Prêmio Nobel no final de 2017, se não me engano. E ele mandou uma mensagem. Só que eu só vi a mensagem 7 meses depois, porque eu não checo Twitter, ou não checava Twitter, continuo me checando. E ele mandou uma mensagem por Twitter, então foi muito curioso. Então tem sido muito, muito legal a repercussão que tem dado. Muito, muito longe, Guilherme, de ser o David Halpern do Brasil, mas não seja humilde. Está muito longe disso, mas enfim. Agora, desses vários projetos, nas várias áreas, em saúde, na arrecadação de impostos, em ordem pública, em segurança pessoal e assim por diante, o que eu mais gostei foi o projeto na educação, que foi mencionado no artigo, mas que não tem muitos detalhes ali, porque não dava, né? O artigo já foi longo pra caramba, que foi o seguinte: a história desse projeto foi o seguinte: a secretária de Educação, a anterior, né, a Thalma, agora é a Sueli, mas a Thalma tinha o seguinte problema: todos os alunos do 5º e 9º ano do Brasil, a cada 2 anos, fazem uma prova de proficiência em português e em matemática, que chama-se prova SAEB, né, cada 2 anos. Todos os alunos fazem. E no ano passado, final de outubro, começo de novembro, ia ter essa prova também, né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo. E ela, então, pediu ajuda para a gente fazer com que o Rio de Janeiro tivesse uma nota melhor nessa prova, né? Então, o projeto que começou a ser desenhado como um projeto que ia trabalhar primeiro, a parte de incentivar os alunos a estudarem, se prepararem, participar dos aulões, mas também de dar um impulso, um incentivo para as pessoas, para os alunos fazerem a prova, porque esse era um problema que ela mencionava, que às vezes os alunos não levavam a sério, os professores diziam, isso aí não vale nada mesmo. Então, os meninos não levavam muito a sério a prova. Então, ela queria. Aí, no final, por uma série de circunstâncias do setor público, aqueles que trabalham no setor público sabem disso, as coisas podem mudar de uma hora para outra, a gente só conseguiu fazer... O final, o experimento foi o seguinte: a gente fez 3 grupos de tratamento e um grupo de controle para os alunos do 5º ano e 2 tratamentos e um grupo de controle para os alunos do 9º ano. Tem várias razões para isso, depois eu dou detalhes se quem quiser. E a gente usou o simulado, né? A gente queria testar, tinha um simulado, o simulado da prova SAEB, organizado 1 mês antes da prova de verdade. Então a gente se valeu do simulado para testar, para fazer esses testes aí. Controlados, randomizados, tudo como pede o figurino, né? E nesse teste, então, a gente acabou,
resumidamente, esses tratamentos foram mensagens enviadas para os responsáveis dos alunos, tipicamente os pais ou mães dos alunos, na noite anterior ao dia da prova, né? E todos os tratamentos tiveram um resultado melhor do que o grupo de controle, só que os 3 tratamentos do 5º ano não foram suficientes para ter validade estatística. Eles eram melhores, mas não suficientes para você ter uma comprovação estatística. Os do 9º ano, no entanto, ambos foram suficientes. E o melhor aumentou a nota dos alunos, comparando com o grupo de controle, em 4,1%. É um negócio sensacional para uma mensagem enviada para o pai ou a mãe do aluno na noite anterior ao exame, né? E essa mensagem vencedora dizia assim, era uma mensagem via WhatsApp, e também tem outro desafio para usar o WhatsApp, mas não vai ver o caso aqui, mas a gente tinha o telefone e pudemos acessar os responsáveis via WhatsApp, e a mensagem era a combinação de uma mensagem de áudio e uma imagem, né? E a mensagem de áudio foi gravada com a secretária, também no dia anterior, às 6 da tarde, e essa mensagem dizia mais ou menos assim: olá, aqui é a Thalma Romero, secretária. Deu vontade de espirrar, mas acho que eu lembrei do corona e fiquei com medo de assustar as pessoas. Mas aqui é a Thalma Romero, secretária de Educação da cidade do Rio de Janeiro, professora e mãe de aluno da rede pública. Todos os alunos da rede pública do Brasil farão a prova SAEB, do 5º e 9º ano, inclusive o seu filho ou filha. É muito importante que eles sejam incentivados a fazer essa prova. A maioria dos pais ou dos responsáveis encaminhará para seus filhos a imagem abaixo. Encaminhe você também? Conto com você. E a imagem que vinha abaixo dizia assim, era uma imagem de um corredor que ia começar uma corrida, né? E dizia um texto assim: hoje eu quero falar com a pessoa que pode ser o que quiser na vida, você. Eu sei o quanto que você corre para atingir os seus objetivos, conte sempre comigo, boa prova amanhã. Ou seja, essa mensagem, a gente presume que com isso se aumentou a autoestima dos alunos e isso impactou na vontade de fazer uma boa prova e isso aumentou a nota em 4%. Sem estudar mais, não dava tempo para estudar mais, foi basicamente uma questão de entusiasmo, de framing, né? Que você pode, enfim, dá para a gente discutir aí vários ângulos dessa mensagem, várias heurísticas que podem ter sido embutidas na mensagem. Era isso. Mulan, muito obrigado com essa nota de otimismo e que estamos precisando desse experimento, que foi um experimento comportamental o mais puro possível, porque não houve interferência de mais nada além do próprio nudge. Eu te agradeço aí pelo teu tempo, pela tua gentileza de atender aqui o grupo de São Paulo e o grupo de Brasília. Espero poder te ver em pessoa tão breve quanto possível e seguro. E agradecer aí também ao pessoal que ficou até aqui. A gente passou um pouco do previsto, mas foi por um motivo bastante nobre. Bom, e também quem frequenta as minhas aulas sabe que eu costumo dar uns tantos minutos de bônus, enfim, não consigo caber dentro do horário que me é designado. E o Mulan é um pouco assim também. Mas, gente, brigadão mesmo. Te deixar te dar uma boa noite e a gente vai parte para a próxima. Mês que vem a gente tentaremos repetir a qualidade do evento, mas a barra está ficando cada vez mais alta. Bom, obrigado. Queria que a mensagem final é que animem-se. Só quem vai mudar o Brasil somos nós, não vai descer nenhuma entidade para mudar o Brasil. Nós temos que mudar, nós mesmos, nós brasileiros temos que mudar o Brasil. Sei que a gente está passando por um momento meio deprimente, bastante deprimente, mas a gente tem que buscar as forças em algum lugar. E ciência comportamental pode ser uma ferramenta para ajudar isso. Tenham coragem, testem, usem, proponham. Se precisar de ajuda,
me chama o Guilherme, dicas e tudo mais, faça acontecer. Né? Sejam os inconformados proativos. E com isso, desejo boa noite para todos. Legal, gente. Brigadão. Vou